Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a representar, a identificar os números quânticos. São quatro números quânticos. Número quântico principal, representado pela letra L. Número quântico secundário, que é o L, O ML é o número quântico magnético. E por último, o MS, que é o número quântico de spin. O número quântico principal vai me dar informação referente às camadas eletrônicas, O átomo ele tem um núcleo e os elétrons estão ao redor deste átomo em camadas eletrônicas, que também são chamadas de níveis de energia. Os elétrons ocupam regiões no espaço com determinado nível de energia. Então eu tenho nível 1, 2, 3 até o nível 7. O número quântico secundário ele vai me dar informação sobre o orbital que está localizado esse elétron. O orbital S recebe o número igual a 0, O orbital P igual a 1, o D igual a 2, o F igual a 3. O número quântico magnético vai depender também do orbital. Entretanto, para o orbital S, eu só tenho um número quântico magnético, que é 0. Isso independe do número de elétrons. No caso aqui, no máximo 2 elétrons podem ser distribuídos nesse orbital. Agora, para o orbital P, eu posso ter 3 orbitais, São 3 orbitais P, então eu vou ter 3 números quânticos magnéticos. Vai depender de onde está localizado, o último elétron que foi distribuído nesses orbitais. Lembrando que a distribuição é sempre da esquerda para a direita, de modo que um elétron ocupe separadamente cada orbital desse. Depois você começa a completar o orbital preenchendo com um segundo elétron em cada orbital até o número de elétrons máximo aqui dos orbitais P, que são 6 orbitais, são 6 elétrons. Então, dependendo do elétron, do local, se ele está nessa caixinha aqui, ele vai receber menos 1. Se o último estiver nessa caixinha, vai receber o número quântico igual a 0. Ou, neste orbital, vai receber o número quântico mais 1. Então, depende do orbital e do último elétron que foi distribuído nesses orbitais P. Para o orbital D, eu tenho 5 orbitais. Então, ele pode ter número quântico de menos 2 a mais 2. O orbital F são 7 orbitais. Ele pode apresentar números quântico magnético de menos 3 a mais 3. A gente vai fazer um exercício e a gente vai ver como identificar esse número quântico magnético. Por último, o número quântico de spin. Este depende da orientação que esse spin está disponibilizado, está localizado no orbital. Então, a gente tem duas formas de representar o spin, referente ao elétron. Então, se o spin estiver para cima, recebe o número quântico mais meio. Se ele estiver para baixo, recebe o número quântico menos meio. No exemplo, no exercício que a gente vai ver agora, isso vai ficar um pouco mais claro. Olha lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. Me dê o exemplo. A questão me forneça os 4 números quânticos desse subnível. Bom, então vamos lá. O nível é o nível 2. Ele está na segunda camada, tem 2 níveis. O M, o L, que é o número quântico. Aqui eu coloquei um resumo, tá, pessoal? O resumo do MS, do L e do número quântico magnético, para a gente fixar um pouco, visualizar como fazer a identificação desses 4 números quânticos. Então, o N corresponde a 2. O L, a gente vê aqui que é o orbital S. Então, se é o orbital S, o número quântico secundário equivale a 0. O ML, a gente já sabe de antemão que se é o orbital S, vai ser 0, porque não tem 3 valores como tem o orbital D, nem 5 valores como tem o orbital D, e muito menos 7 valores como tem o orbital F. Ele só tem um valor, o número quântico magnético, independente do número dos 2 elétrons que estão localizados nesse orbital. Bom, então a gente vê que tem 2 elétrons que devem ser distribuídos. Se eu distribuir os 2 elétrons, independente do número dos 2 distribuídos, o número quântico magnético sempre vai ser 0 para o orbital S. O spin, este sim vai depender da distribuição. Perceba que o último elétron que foi disponibilizado, ele está para baixo. Então, a gente viu que quando o último que foi distribuído está para baixo, o número quântico magnético refere-se a este último elétron distribuído. Então, o número quântico magnético para este elétron equivale a menos meio.
Vamos fazer mais um exercício. Bom, 3p4. Forneça os 4 números quânticos. O n, a gente viu, que corresponde ao nível 3. O L vai depender do orbital. Eu tenho aqui o orbital P. Eu sei que o orbital P vale 1. Então, o número quântico secundário corresponde a 1. E o número quântico magnético? Bom, se ele está referindo ao orbital P, eu vou ter que distribuir esses 4 elétrons no orbital P para que eu tenha informação sobre o último elétron, em que posição ele está localizado nesses 3 orbitais. Então, você distribui os 4 elétrons, 1, 2, 3, separadamente, né? Agora sim eu vou fazer o primeiro emparelhamento, 4. Bom, os 4 elétrons foram distribuídos. Esse último parou na primeira caixinha, que corresponde a -1. Então, o número quântico magnético corresponde a -1. O spin depende desse último elétron que foi distribuído. Como esse último elétron está para baixo, o spin corresponde a -0,5. Tá aqui, ó. O ms, o último que foi distribuído, está para baixo. Então, corresponde a -0,5. Bom, vamos fazer o último exemplo. 4d5. Forneça os 4 números quânticos. O nível, a gente viu que o nível é sempre esse número que antecede ao orbital. Então, nível 4. Ele possui 4 camadas. O L é o orbital. Eu tenho aqui o SPD, né, que corresponde aos orbitais, é o número quântico secundário. Bom, se é o D, eu já sei que o orbital que corresponde ao 2, então número quântico 2. O ML vai depender, né, do orbital D. Como eu tenho 5 orbitais D, eu tenho que distribuir esses 5 elétrons nesses orbitais para que eu identifique em qual caixinha desses orbitais D o último elétron está localizado. Então, vamos fazer a distribuição. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, o último elétron distribuído parou na caixinha +2. Então, o número quântico magnético para este subnível corresponde a +2. Por último, o número quântico magnético referente ao último elétron distribuído está para cima. Eu percebo aqui, se ele estiver para cima, ele recebe o número quântico de spin +0,5. Bom, pessoal, é isso daí. Bom estudo para vocês e até a próxima.